Bom, dito isso, né, é importante que a gente veja pelo menos algumas dessas formas de classificação com um pouquinho mais de detalhe, pelo menos as que foram mais importantes, né, para a história da literatura. Então a gente vai ver agora uma perspectiva histórica sobre essa questão. Ainda bastante resumida, tá? Mas como eu disse no início, né, quem for para letras vai ver isso mais aprofundadamente em teoria 2, ok? Bom, um dos primeiros, né, a tentar fazer uma classificação, uma organização, uma divisão em grupos, né, dos textos literários foi o Platão, tá? E ele dividiu mais ou menos como está aqui nesse quadro, tá? Claro que está um tanto quanto resumido, mas dá para vocês terem uma ideia de qual era o critério dele, tá? Que era basicamente o critério de enunciação. Ou seja, quem é que enuncia, quem é que diz o texto, quem é que fala o texto, ok? O enunciado seria o texto em si, né? Então, no caso do Platão, ele se concentrava, o critério, né, o valor dele era essa questão, né? Então, o que ele usava para separar os textos? A enunciação. Então, por exemplo, no caso de enunciação zero, ou seja, ninguém conta o texto, ninguém fala o texto, os textos simplesmente se apresentam um pouco como na vida real, as pessoas entram, falam coisas, brigam, amam, né? Tem conflitos entre si e tal. Então seria aí o caso de um narrador ausente. Ninguém conta a história se conta por si a partir dos personagens, ou seja, eu estou aqui no gênero dramático, tá? É claro que esse gênero dramático, hoje em dia, por exemplo, além do teatro, eu teria, por exemplo, a novela, a boa parte do cinema, né? Quer dizer, a esmagadora maioria dos filmes não tem um narrador. Um ou outro tem, porque já são gêneros híbridos, tá? Mas o cinema, né, tem uma dívida muito grande com o teatro, então, na maior parte dos filmes, a enunciação é zero, ou seja, não tem um narrador. Né? Então eu estou aqui, né, no que eu chamaria de gênero dramático, né? O Platão não chama de gênero dramático, ele chama de tragédia ou de comédia. Né? No caso de eu ter, por exemplo, um narrador exclusivamente falando sobre si, contando a história e não dando voz a nada nem a ninguém, né? Ou seja, eu não abro espaço naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou anunciando, para nenhuma outra voz que não seja a minha, eu já estaria, por exemplo, no gênero, na verdade nem é um gênero, uma tipologia, né, que seria o ditirambo, ou seja, eu tenho, seria o equivalente aí, por exemplo, ao nosso gênero lírico hoje. Então, eu tenho apenas uma única voz, que é de quem conta, de quem narra, né, ou de quem fala aquele texto. E se eu tenho algo misto, ou seja, eu tenho um narrador que conta a história, mas de vez em quando o narrador silencia sua voz para dar voz a outros personagens, né? Eu já tenho aquilo que o Platão chama de enunciação mista, né? Ou seja, eu já tenho aquilo que a gente chama hoje, né? Mas na época não se chamava narrativa, mas seria aquilo que a gente chama de gênero narrativo, e aí tem várias tipologias hoje em dia, né? Você tem o conto, o romance e tal, né? Mas na época grega, o que eu tinha em termos de narrativa eram poemas narrativos, né? Que são chamados de epopeia, ok? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, para o Platão, nem vou me aprofundar nisso, mas para o Platão, a questão principal era a enunciação, quer dizer, quem conta, que voz é essa que é ouvida, né? E a poesia na época, aqui é tudo poesia, tá? Eu não tenho prosa, né? Nesse período a prosa era mais usada, por exemplo, nos textos históricos e outros gêneros, né? Não literários. Então, o gênero literário, ou os textos literários, que na verdade não eram textos, eram falados, eles eram as narrativas orais, né? Na verdade, o Platão aparece exatamente nessa transição da literatura oral para a literatura escrita. Então, eu tenho esses textos, a esmagadora maioria, tanto das epopeias quanto das tragédias da época, eram, né, simplesmente ditas, né?
cantadas no caso da epopeia, e no caso da tragédia e da comédia elas eram encenadas, né? E com o tempo elas foram aos poucos, esses mitos foram aos poucos virando realmente tragédias e comédias mais organizadas, escritas mesmo pelos dramaturgos, tá? Então, Platão está exatamente nessa transição do oral para o escrito, né? Então, talvez até por isso ele se preocupe com essa questão da enunciação. Quem diz, quem fala, que voz é ouvida nesse texto? Estou chamando de texto, né? Mas eram textos mais falados na época, embora ou encenados, né? Como no caso do teatro, ok? Bom, isso Platão. Tanto quanto depois, né? Um pouco depois, o Aristóteles vai aparecer com uma outra divisão que é um tanto quanto parecida com a do Platão, mas ao mesmo tempo ele já aparece com outros critérios que até hoje, de certa forma, organizam um pouco a nossa forma de dividir os textos, tá? Então, o Aristóteles vai trabalhar principalmente a questão da mímese, né? Ele não vai chamar de poesia, não vai chamar de texto literário, vai chamar de textos miméticos, ou seja, textos que representavam o mundo, né? E a partir da forma como essa imitação, como essa cópia, né, era feita, não vamos chamar de texto, esses artefatos artísticos, né, ou essas mimes, essas cópias eram chamadas de um jeito ou de outro, tá? Então, o Aristóteles vai falar aqui, por exemplo, os textos podem ser divididos a partir do meio em que eles se exprimem, tá? Ou seja, a gente chamaria hoje de mídia, né? A partir do meio. Ou seja, o que eu uso? Eu uso a prosa ou uso o verso, tá? Ele não diz isso, né? Até coloquei entre parênteses aqui, mas é um critério formal. Ou seja, qual que é a forma do texto? Ele vem em prosa ou ele vem em verso, né? A esmagadora maioria dos textos literários da Grécia, como eu acabei de dizer, eles vinham em verso. Os textos em prosa normalmente não eram literários, tá? Eu posso dividir as imitações, né, como Aristóteles dizia, a partir do objeto, do seu objeto, ou seja, do foco, sobre o que eles falam, qual que é o tema deles, né? Então seria um critério temático, embora o Aristóteles não use essa palavra. E aí ele diz o seguinte: o objeto da imitação podem ser os homens superiores ou os homens inferiores, né, que era um pouco como a sociedade se organizava na época. Percebe como o modo como eu penso, como eu valorizo, como os meus valores sociais afetam, né, influenciam na forma como eu divido os textos. Então, claro que era uma sociedade muito organizada, né, a partir de castas, e né, você tinha os homens livres, os escravos, enfim. Então, aqueles homens que eram considerados superiores, ou seja, os nobres, os heróis e tal, se a história era sobre eles, eu estava ou no campo da tragédia ou no campo da epopeia. Então, eu podia ter aí dois tipos de imitações que imitavam os homens superiores. Se a imitação fosse de homens inferiores, eu já estava no campo da comédia, tá? Isso em termos de objeto, de tema, quer dizer, sobre o que aquela imitação fala, ou melhor, o que ela imita, né? Basicamente é isso. O que eu estou imitando? Eu estou imitando homens superiores, então pode ser uma tragédia, pode ser uma epopeia. Eu estou imitando homens inferiores, né? Homens comuns, hoje a gente diria assim, né? Homens vulgares, então eu estou, provavelmente eu tenho um texto cômico, né? Ou uma imitação cômica, né? Porque o Aristóteles não chama de texto, texto é uma expressão mais moderna, tá? Bom, mais importante para Aristóteles, na verdade, não era, quer dizer, embora tudo fosse importante, o mais importante está aqui de laranjinha, que seria o modo, ou seja, nesse aspecto ele também está um pouco colado com Platão, né? Que seria o que a gente poderia chamar de critério enunciativo, ou seja, como eu vou falar dessas pessoas superiores e inferiores. Eu vou falar a parte da primeira pessoa, vou falar a parte da terceira pessoa, ou seja, eu vou usar a narração, né? A enunciação a partir do narrador e tal, ou eu vou fazer a enunciação livre de narrador, né? Como é o caso do teatro. Então, ou eu tenho aqui a tragédia e a comédia, seria né, o que a gente chamaria de gênero dramático ou o gênero narrativo, né? Aqui no gênero dramático eu teria a tragédia e a comédia, aqui no narrativo
eu tenho, se for em terceira pessoa, por exemplo, as epopeias, e se for em primeira pessoa, eu tenho os ditirambos e uma série de outros poemas que existiam lá na Grécia Antiga, né? Na Grécia Clássica. Bom, a partir da divisão proposta pelo Aristóteles, tá? E de algumas ideias do Platão, e além disso, de alguns desenvolvimentos, né, de determinadas tipologias que foram aparecendo também posteriormente, né, essas divisões foram se organizando com algumas diferenças e tal, mas foi se consolidando, né, aquilo que, ao longo do tempo, aquilo que a gente chama de tríade canônica, que eu mostro um pouco resumidamente aqui nesse slide, tá? É claro que isso acontece durante séculos, né? Desde a proposta do Aristóteles até aí, mais ou menos o século XVIII e XIX. Então, foi uma divisão que foi se consolidando cada vez mais. A diferença mais crucial em relação à divisão do Aristóteles está principalmente aqui no gênero lírico, né? Que vai aparecer, não que não houvesse poemas ou textos parecidos com o que hoje a gente chamaria de gênero lírico na época grega, né? Eles existiam, mas se vocês forem ler o Aristóteles, vocês vão perceber que eles não eram valorizados, né? Então, eles não contavam muito como uma imitação, tá? Eles contavam muito como uma expressão do eu subjetivo, quase como no campo, por exemplo, da diarística ou da história, né? Então, não contavam muito como uma invenção, né? Que era justamente o valor do Aristóteles, né? Ou seja, se o autor fala só de si, ele não está inventando, ele não está criando, ele não está imitando o mundo, tá? Mais ou menos a lógica é essa. Mas, ao longo do tempo, né? Essa poesia lírica foi ganhando cada vez mais força, se impondo cada vez mais, né? Especialmente a partir da ascensão burguesa. Então, o gênero lírico entra numa espécie de pé de igualdade com os outros gêneros, tá? Então, essa tríade canônica já é uma divisão de gêneros literários já consolidada pela história, né? De certa forma, já canonizada, como o próprio nome aí um pouco já diz, né? Então, claro que ela pode ser questionada, etc., né? E a gente vai levantar algumas questões aí ao longo da aula, mas ela foi ganhando, né, esses contornos que a gente está vendo nesse slide ao longo de muitos séculos, né? Então, ela já está, digamos, já é uma divisão clássica, que é claro que a gente pode questionar, mas de certa forma ela é um ponto de partida para a reflexão sobre gêneros literários. Então, a literatura como um todo, né, a miríade gigantesca de textos que existe, pode ser dividida, né, ou pode ser organizada, pode ser classificada, pode ser sistematizada em torno desses três grupos, tá? O primeiro seria o gênero lírico, o segundo seria o gênero épico e o terceiro o gênero dramático, tá? Nem estou hierarquizando, não. São três, né? Esses três, de certa forma, existem em pé de igualdade, embora historicamente cada um deles vai ter mais ou menos importância, vai ser mais ou menos valorizado por aquela sociedade daquele determinado tempo ou daquele determinado espaço, tá? Por uma série de questões, né? Por uma série de motivos que a gente pode também explicar um pouco melhor no nosso encontro de sexta-feira, tá? Bom, uma questão importante para falar aqui, para comentar nesse slide, é que como vocês estão vendo, nesses três gêneros, tá? Eu destaquei aqui que eles podem ser escritos em verso ou em prosa, né? Então, o gênero, essa divisão em gênero, ela tem muito a ver com o conteúdo, com o objeto, né? Sobre o que o texto fala. Seria esse critério temático aqui do Aristóteles, tá? Que eu já comentei. Então, a divisão de gênero, ela se orienta principalmente a partir do conteúdo. Porque, em termos formais, em termos de forma, os três gêneros eles podem vir, né? Eles podem aparecer em verso ou em prosa. Tanto épico, quanto dramático, quanto lírico. É claro que é mais comum determinados gêneros aparecerem num formato. Por exemplo, é mais comum o lírico aparecer em verso.
É mais comum hoje em dia, né, contemporaneamente, o épico aparecer em prosa. E o dramático, hoje em dia, também é mais comum ele aparecer em prosa, mas ele já foi muito escrito em verso, assim como o épico também já foi muito escrito em verso em determinadas épocas históricas, tá? Então, como hoje em dia, né, contemporaneamente, a poesia não é muito valorizada, é claro que essa forma, né, ou esse modo de expressão, ele também tende a aparecer menos, tá? É muito uma questão de moda também, tá? Então, todos podem vir nos dois formatos. Se o épico, por exemplo, o épico a gente também chama de narrativo, mais contemporaneamente, né? Se o épico vier em forma de versos, normalmente ele é chamado de epopeia, mas eu tenho também épicos contemporâneos, né? Ou se não épicos, narrativas contemporâneas em verso, né? Que são as canções narrativas, como por exemplo Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, Faroeste Caboclo, muitos raps que de repente contam uma determinada história também entram um pouco no verso épico, né? Ou se não épico, no sentido de narrativa grandiloquente, assim, o épico narrativo, tá? Mas normalmente o épico vem em prosa, em vários formatos, em várias tipologias. O romance e o conto, por exemplo, são os mais comuns, né? Mas eu tenho a crônica, eu tenho a novela, tenho uma série de outros formatos aqui dentro, aqui, ó, do épico narrativo, né? Do épico em prosa, ou seja, da narrativa em prosa, tá? E o gênero dramático aí, eu posso ter tragédias e comédias escritas em verso e em prosa, ou como a gente conhece mais contemporaneamente, eu posso ter dramas, né? Ou seja, eu posso ter textos que misturam um pouco do drama, do trágico e do cômico, né? Isso a gente vai trabalhar mais a partir do filme, tá? Mas já é uma divisão mais contemporânea, assim, é perceber que a tragédia e a comédia no teatro contemporâneo, elas são mais misturadas. É claro que muitas vezes os autores, os dramaturgos, né, escrevem textos muito inspirados, né, nas tragédias antigas e tal, fazem textos trágicos mesmo, muito trágicos, mas geralmente, né, é mais comum hoje em dia você ter textos que são agênero, que são transgênero, por exemplo, né? É muito comum essa liberdade de gêneros no mundo contemporâneo, tá? Mas essa divisão, ela é uma divisão já clássica, já consolidada, historicamente consolidada, mas como eu falei em algum momento, é um ponto de partida apenas, tá?